A paz de Deus, estou aqui no meu canal, compartilhar uma palavra que está escrito no segundo livro do Reis, capítulo 6. São 3 assuntos, que o capítulo traz, Primeiro diz: Eliseu faz flutuar um ferro num machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. E então ele estendeu a sua mão e o tomou. O segundo assunto diz o título: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá os cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu.
Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse, eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás, feririas tu que os tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. O terceiro título e último do capítulo diz o título: Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte no cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: Se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho o comerei. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei das palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus. E outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai para vir, olhai quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem ruído dos pés de seu senhor após ele. Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia e disse: Eis que o mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, essa palavra, né, diz no tempo do profeta Eliseu, né, foi o sucessor de Elias, né? Primeiro assunto, diz que ele fez um ferro no machado flutuar, que era emprestado. O Senhor operou esse milagre lá em Israel também, né? Também depois ele adivinhou o conselho do rei da Síria, né? Houve guerra em Israel, né? Cercaram, mas o que estava com Eliseu era mais do que os de Israel, porque era o exército do Senhor, de Deus. Também, né? Samaria foi cercada, Ben-Hadad, e o mal veio do Senhor. Eliseu sempre teve muitas obras com ele, né? Providência de Deus, né? O Senhor sempre o ajudou e abençoou, e também nos ajudará. Nós formos fiéis, guardará a nós todo mal, dará paz às nossas vidas, né? Cumprirá os desejos dos nossos corações, nossos desígnios, e nós o glorificaremos. Essa é a palavra. Deus seja louvado.